Amém. Então hoje é o dia hoje? 8. Hoje é 8, né? 8 de novembro de 2015. E nós vamos dar início ao estudo da Epístola de 1 João. Antes, o que estávamos falando, né, o que nós conversamos nas preleções anteriores, foi uma introdução para a gente entender o contexto histórico da carta, o porquê da carta, e tudo isso a gente sabe que foi para combater um erro que estava se divulgando pelas igrejas da Ásia, de que Jesus não era verdadeiramente homem, né? E se você nega a humanidade ou a divindade de Cristo, todas as duas coisas são muito graves. Porque como o pastor nos ensinou ontem lá na Praça 7, para ligar o seu Américo ao Carlos, é necessário que o pequeno pedaço de madeira seja 100% homem e 100% Deus. Então, se ele deixar de ser um pouquinho que seja Deus, ou um pouquinho que seja homem, ele já não é competente o suficiente para nos trazer Deus, a luz de Deus, conforme nós vamos ver, e nos levar a Deus. Ele tem que ser integralmente homem e Deus. E tudo que foi falado nos primeiros 3 versículos falam da manifestação, a manifestação do Logos Totelos, né, do Verbo de Deus, da Palavra de Deus, Jesus Cristo. E se existe uma manifestação de Deus na pessoa de Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Paulo falou isso aos Colossenses. Se existe uma manifestação, essa manifestação tem uma finalidade prática. E a parte prática, porque as suas manifestações, as suas ligações, o testemunho de João, nós vimos, ouvimos, apalpamos, tocamos, estão nos 3 primeiros versículos. E essa manifestação, ela traz um efeito sobre as nossas vidas. Se não traz, deveria trazer. E a mensagem prática começa a partir do versículo 5. Versículo 5. De 1 a 3 nós temos a manifestação. No versículo 4, o objetivo da manifestação. E do versículo 5 até o final da carta, a parte prática, em função dessa manifestação. Então, para a gente se contextualizar, antes que a gente possa iniciar o estudo do texto propriamente dito, eu gostaria de reler o texto com os irmãos, para que a gente já leu, e já releu, né? Então nós vamos relê-lo. E o bom é que a gente igual o Pica-Pau, né? Releia quantas vezes forem possíveis. Aquele versículo mesmo, você me passou ontem um versículo de Daniel 2. Eu acho maravilhoso você poder pegar um texto, principalmente quando ele está só num pedacinho de papel. Você fica lendo, relendo, lendo, relendo, lendo, relendo, lendo, 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 porque aquilo vai te... É igual a dona Adélia quando está fazendo bolo, ela vai jogando o leite. Não é? Quanto mais leite você joga ali no bolo. Não, eu gosto do bolo ensopado. A Marlúcia, ela até essa semana, eu enchi tanta paciência dela para fazer um bolo tão ensopado que ele virou um bolo líquido, literalmente. É porque eu gosto do bolo. O bolo molhadinho é melhor, né? E então a gente tem que se embeber da palavra, né? Porque isso aqui é o que Deus fala, é o que Deus revela. Então, quando você está olhando para essas letras e deixando elas penetrarem, você está bebendo de Deus, você está conhecendo Deus, você está bebendo o que Deus pensa, fala e é. Então vamos ao texto. Vamos ler o capítulo 1. Nós vamos reler a manifestação 1 a 3, a 4, o versículo 4 é o propósito, e o 5 a 10 é a parte prática. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos
o que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a vossa alegria seja completa. Está aqui um dos 3 objetivos da carta. A parte prática. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, no versículo 3, porque lá em João 15,16 está escrito: não fostes vós que me escolheste, mas pelo contrário, eu é que vos escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. E na oração sacerdotal, como é conhecida lá, João 17, ele também fala: aqueles que me deste do mundo, aqueles que escolheste. Então os apóstolos, eles foram particularmente, de uma maneira bem seletiva, Deus, na sua sabedoria, algo que já vem planejado desde antes dos tempos eternos, ele já sabia a quem escolher. Tinha milhares de pessoas em Israel, e ele cismou de escolher Natanael, que estava lá debaixo da figueira, e ele falou: olha, esse aí que é um israelita de verdade. Por que ele falou isso? Porque mais tarde, depois dele, quando ele sobe ao monte e faz o sermão do monte, como é conhecido, ele fala: olha, quando você fizer suas orações, você não fica chamando a atenção para que as pessoas vejam: olha como eu sou espiritual, eu estou aqui orando a Deus. Você entra no seu quarto em secreto, e lá você faz sua oração, e o Pai que está contemplando todas as coisas, ele vai te recompensar e te atender. É um indício de humildade. Então, quando Jesus elogia Natanael, ele está elogiando exatamente esse israelitismo verdadeiro dele, esse aqui um verdadeiro israelita no qual não há dolo, porque muito provavelmente ele estava num momento de intimidade com Deus, em oração lá em secreto, da forma como deve ser, segundo a opinião de Jesus Cristo. Então, o Natanael era uma pessoa zelosa, era uma pessoa, era um judeu sincero, um judeu praticante, um judeu que buscava a Deus, muito provavelmente temente a Deus e praticante da lei. Mas, bom dia, entre os apóstolos também existia, ou seja, Natanael muito provavelmente era um homem letrado, era um homem de educação, que tinha frequentado escola. Mas nós também tínhamos lá um rapaz tosco, iletrado, rude, que era o Pedro. Mas nós também tínhamos lá o Mateus, que pelo menos de matemática ele entendia, porque ele era coletor de impostos, então ele tinha que saber fazer contas, mas que era mal visto pela sociedade, pelo fato de ele ser um publicano, um coletor de impostos.
que era mal visto lá naquela época. Então, e nós temos João, que era uma pessoa, um rapaz muito novo, ainda com a personalidade de informação, e de todos os 12, pelo que eu já andei lendo, 11 deles eram de classe pobre. O único realmente de classe rica, que era da zona sul, vamos dizer assim, né, que era da Judéia, era o Judas Iscariotes. O justo, o riquinho, né? Mas de qualquer maneira, o que eu estou falando, essas coisas, um era mais religioso, o outro era mais iletrado. É o tesoureiro, justamente. A riqueza e a espiritualidade dificilmente andam juntas, né? Acontece, mas dificilmente andam juntas. Porque o coração se divide. Jesus falou muito sobre isso. Mas o que eu estou querendo destacar é que não existia nenhuma qualidade que falasse, não, eu tenho que escolher o João, porque o João, a escolha de cada um dos apóstolos foi uma escolha soberana, baseada lá nos critérios de Deus, que nós nem sabemos quais são. Foi um ato da vontade livre de Deus. Ele quis escolher. E são homens importantíssimos, os nomes deles vão estar lá na Nova Jerusalém em destaque. Eles foram, um lugar muito distinto, né? Hoje em dia tem gente que se diz apóstolo, até apóstola, né? Mas a gente sabe através de Apocalipse que eles são mentirosos. Apocalipse fala isso nas 7 cartas, né? Aqueles mesmos que se dizem apóstolos, mas são mentirosos. Porque apóstolos, nesse sentido técnico, eles só existiram 12 e foram escolhidos especificamente por Jesus Cristo, né? Então eles têm um lugar muito distinto, muito especial. E a credencial do apóstolo é aquele que andou com Jesus. Por isso que Paulo diz que eu nasci fora do tempo. Tem que ser o que o João falou aqui, tem que ter visto, ouvido, contemplado, tocado e apalpado, exatamente, para poder ter essa autoridade que João está tendo ao escrever essa epístola. Eles foram escolhidos por Cristo, não foram eles que resolveram seguir a Cristo, e eles são os objetos escolhidos pelo Pai para revelar o Filho, a missão mais importante da história. Toda a história que aconteceu antes da vinda do Messias, de Jesus Cristo, da encarnação de Deus, da encarnação do Verbo, aconteceu em função desse momento. Foi uma preparação para esse momento. E tudo o que acontece desde daquele nascimento, aquela morte e aquela ressurreição, acontece como um desdobramento daquele fato histórico. A presença de Deus em forma de homem na história, seu nascimento, morte e ressurreição, é o eixo da história, é o centro da história. A história gira, nós, a humanidade, giramos em torno desse evento, ou em preparação antes, ou como uma consequência. Pode observar, Jesus Cristo, ele afeta a história humana de uma forma como nenhum outro personagem da história afeta. Até o calendário, tudo é incontornável. Baseado no... Sim, Jesus Cristo é incontornável. Não, tem quem o negue, quem tem o rejeite, quem tem o odeie, mas ele é incontornável. Tem quem o ame também, né? E os celebres dele se lembrem. Então, o projeto de Deus era, depois de ter escolhido esses homens e se revelado e dado provas para que eles fossem testemunhas de uma forma incontestável, ele atravessou uma parede e falou, pode pegar, pode olhar. Ele queria que eles tivessem certeza. O Tomé foi o único que teve coragem suficiente para falar o que ele falou, mas aposto que a maioria, ou se não todos, estavam pensando como Tomé. Para ter certeza eu queria pegar também, né? Porque como diz aquele judeu, o Silvio Santos, né? Eu só acredito vendo, né? Ele não ensina isso aí.
que não é um bom ensino, né? Porque a gente tem que acreditar sem ver, né? É que é pela fé, diz Hebreus 11:1. Mas o projeto é que depois deles terem recebido a revelação do Filho que o Pai lhes deu, é que essa revelação, essa comunhão, esse contato inicial que foi feito com os 12, ele se estendesse a outros. E Jesus Cristo sabia que, aliás, esse era o propósito dele, né? Ele já sabia que isso ia acontecer e ele já planejava e projetava isso na oração dele lá em João 17:20. Ele falou: eu não rogo somente por esses, mas também pelo pastor Geraldo, que vai estar sentado naquela cadeira de plástico daqui a 2000 anos. Ele já havia nos previsto, ele já sabia que outros creriam. É conhecida essa. O pastor Geraldo já pregou 8.639 vezes sobre essa passagem. Ele fala, é o 17:20. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer a mim por intermédio da sua tradição. Ah, não, é palavra, né? Por sua palavra. Não é pelos dogmas criados pelos papas, não. Foi através da sua palavra. Por isso que ele fala, olha, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Porque o Pai, ele comunica o objeto do seu prazer, o Filho. Ele revela o Filho aos apóstolos. Os apóstolos, com toda fidelidade, transmitiram essa mensagem. E essa mensagem vem passando há muitas gerações, há 20 séculos. Como disse o Gamaliel, se não for de Deus vai acabar, mas se for vai ficar. Então se ficou, lembra do Gamaliel? Quando o pessoal estava querendo torturar os apóstolos. Ele ainda faz uma advertência, né? E se você desistir, você não está brigando com Deus. Sim, e é o mestre do Paulo. Ele era um dentre os grandes lá, né? E ele falou, olha, bom, ser esperto aqui, deixa. Se não for de Deus, o cristianismo, né, o caminho, né, a igreja que estava surgindo. Se não for de Deus, vai acabar igual tantas outras coisas já acabaram. Mas se for, nós vamos brigar com Deus? Eu imagino o testemunho de Paulo para Gamaliel, para o próprio Gamaliel, né? Imagina depois o Paulo... Sabe que o Gamaliel nasceu de novo? Será? Eu gostaria que sim, porque eu tenho simpatia por ele. Não, ele foi bem sábio na sua exortação. Sim. Foi muito sábio. Eu diria sapieticíssimo. Ele foi muito sábio. O superlativo absoluto é isso, né? E estas coisas vos escrevi, no versículo 4, para que a nossa alegria seja completa. Ou seja, houve uma manifestação de Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Houve a escolha de testemunhas a serem enviadas aos apóstolos, e eles, João do alto da autoridade de quem conviveu com Cristo, andou com Cristo, comeu com Cristo, dormiu, esteve ao lado, cansou, passou o aperto das multidões, passou por 3 anos e meio. A gente forma uma amizade, né? Ele sempre se refere a Cristo como velho, a palavra. Sim, na sua humanidade. Como disse o pastor ontem, ele suou, cansou, lembra? Acho que só faltou você falar, teve sede. Podia até falar teve sede. Tenho sede. Porque ele até fala isso na cruz. Essa revelação, essa manifestação de Deus na pessoa do Filho, essa revelação do Filho aos apóstolos, para que os apóstolos estendam essa comunhão a outros, e isso vem acontecendo, a comunhão com o Pai e com o Filho. Por quê? Porque o Pai revela o Filho aos apóstolos, que nos revelam. Então, todos aqueles que passam a crer nessa boa nova, nesse testemunho apostólico, entra nesse círculo familiar, entra nesse círculo de comunhão, entra dentro desse clube, né, com muitas aspas. Mas qual é o objetivo da manifestação, da revelação, da escolha, do testemunho, da comunhão e da participação na comunhão?
que a vossa alegria seja completa, está num 4. Esse que é o efeito que Deus projetou para todo esse planejamento, para a execução de tudo isso na história. Simplesmente que Elaine não fique triste. E ele não quer, não somente não quer a Elaine triste, como ele não quer a Elaine 50% alegre. Ele não quer o seu Américo 60% alegre. Ele não quer o Fred 70% alegre. Ele não quer o Natão 80% alegre. E menos ainda o pastor Geraldo 90% alegre. Ou o Isaac 99,9% alegre. Ele quer 100% alegre. Que a nossa alegria seja teleia, seja completa. Por quê? A gente tem bons motivos para estar alegre, né? Lá em Lucas 10, 20, o Senhor fala para os apóstolos: alegrai-vos por estarem os vossos nomes escritos no céu. Isso é melhor do que ganhar uma Mega Sena acumulada. O seu nome, porque... É melhor do que está escrito em todos os jornais do mundo. É, porque tem... Vocês conhecem o papagaio de pirata? Outro dia eu estava assistindo uma notícia do MGTV, que eu gosto do MGTV. Tem aquela super sorridente, né, que ri de tudo, e tem aquele repórter sério, Humberto Almeida, eu gosto muito dele. E tem aquela que ela dá notícia meio que rindo. Ela vai falar, aí o caminhão passou em cima e ela ri de tudo. E aí tem o papagaio de pirata. O papagaio de pirata, você sabe o que é? É aquele que fica no fundo da imagem. É. Aí a repórter está lá gravando, está sendo julgado aqui no fórum, né, aqueles assassinos conhecidos na chacina, conhecidos como a chacina de Unai. Aí tem um bobão que quer aparecer na televisão, aí ele passa e fica lá. Ele para, porque sabe que está sendo filmado, a menina já está em andamento da reportagem, vocês não vão parar a filmar só porque um papagaio pousou no ombro. Normalmente quando está em segundo plano, a repórter está aqui, o cara está aqui, então ele fica meio que igual o papagaio no ombro do pirata, sabe? Ele fica lá, né, ali de bobeira. Porque as pessoas, elas quando sabem que vão aparecer na mídia, elas se ajeitam, né? As pessoas gostam de ser vistas. O ser humano tem essa carência de reconhecimento, né? De aplauso, de elogio. Às vezes é positivo, às vezes é negativo. Quando isso vira uma compulsão, como qualquer coisa, se torna negativo. E tem gente que faz de qualquer coisa para aparecer. Então, por sua causa, eu entrei nesse assunto todo. Você falou, às vezes a pessoa quer aparecer na... Você falou na... Não. É melhor ter o nome escrito no livro da vida do que nos jornais. Nos jornais, quer aparecer no jornal. Olha, a Maria vai aparecer hoje no Jornal da Record. Você nunca assiste Record, mas você até vai na Record para ver a Maria. Ela passou lá no fundo na hora que estava filmando. Aí ela apareceu na televisão, você viu no vídeo. A pessoa fica triste. E se isso é importante, entre aspas, para muita gente, imagina ter o nome no céu. Que isso vai fazer muita diferença. Não importa o quanto sucesso, em quantas mídias você apareça aqui, ou quanto dinheiro você tem ou não tem, depois que morreu, isso não vai fazer diferença nenhuma. Agora, o seu nome está lá, isso faz diferença. Na hora que o seu Américo chegaram nos portões eternos, como diz o outro, né, o São Pedro, alto lá. Pode entrar. Aí o seu nome está lá na listinha, te dá o crachazinho e você entra. Aí vai curtir as nuvens, né? Não é verdade? Ter o nome escrito lá faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E isso é motivo de alegria, mas não é toda alegria ainda. Porque o João fala aqui em João 5,13, 1 João 5,13, estas coisas vos escrevi, já na conclusão da epístola, né? A fim de saber que tendes a vida eterna. É algo muito afirmativo. Tendes a vida eterna. Então, quando a gente olha para Jesus,
que é o doador da vida eterna, que é o doador da comunhão eterna, que é o doador de um monte de coisa boa eterna. A gente pode enumerar aí, que tem um monte de coisa. Tem até um versículo que me piscou aqui que fala que Ele já nos tem dado todas as coisas para que a gente possa viver uma vida de piedade. Não tem um versículo. Eu tenho que anotar mais para frente aqui. Se você, pelo Espírito, se torna consciente dessas coisas, da comunhão eterna com o Pai e com o Filho, do nome está escrito no céu, você ter a vida eterna, que essas coisas eu te escrevi para você ter certeza que você tem a vida eterna. Lembra que o objetivo do João é a gente ter a certeza. Você ter certeza que você tem a vida eterna. Se você não fica alegre, você é uma múmia. Você é de pedra. Não é possível que as pessoas... Se você achar uma nota de 5, você já fica alegre. Você tem a vida eterna, você não fica alegre, você está morto. Não é possível. Não é? 5, nem 5. Isso é para muita coisa, não. R$1, né? R$1. Não, outro dia eu achei 5 centavos. Olha, eu fiquei alegre. É melhor você achar 5 centavos do que perder 5 centavos. Principalmente se você depender para outros. Você já precisou para pagar uma conta e estava lá a moedinha. Essa questão de pequenos valores é relativo, porque a alma farta pisa o favo de mel, mas para a faminta até o amargo é doce, né? Dependendo do momento, ela pode ser oportuna ou não. E se essa revelação, se essa conscientização de tudo que você tem e é no Pai e no Filho não te move, não te inspira, não te alegra, e não somente te alegrar no sentido de você realmente estar alegre na presença do Senhor, como também a consequência é você ter uma compulsão para divulgar isso, porque agilidade como é que é? A impulsividade, o imediatismo para contar uma tragédia é rápido. Você conta logo antes que você fica sabendo que alguém morreu, alguém famoso. Você sai contando para todo mundo antes que alguém conte. Você sabia que fulano morreu? Morreu. Né? Para divulgar tragédia, a gente é muito rápido, não é? A gente quer contar logo. Eu que contei que você só morreu. Não foi? O Pelé morreu. Eu quero ser o repórter. Agora, já, eu tenho a vida eterna. Jesus morreu por mim, morreu você também. Isso a gente... Só se empurrar, só se marcar uma data, só se não tiver jeito, aí eu vou evangelizar, não é? Essa coisa, ela tem que ser espontânea, ela tem que ser... nós vamos ver um versículo, acho que no outro talvez hoje não dê tempo, onde fala que a gente tem que remir o tempo, né? Porque os dias são maus. E remir no grego significa tirar o máximo proveito possível de cada oportunidade. Pastor Stevens deu uma definição sobre remir uma certa vez, e ele falou exatamente, aproveitar toda a oportunidade para compartilhar as boas novas de Jesus. Não, o máximo. Aproveitar toda. O pacote de chips você come até o farelinho. Você vai lá, né, depois que já pegou todos os... Eu gosto muito de um que é meio laranjado, com gosto forte, como é que ele chama? Quem come chips aí? Como é? Doritos. Eu gosto do Doritos. Né? Ele é fortão. Arranha a garganta assim. E a gente não, aquela oportunidade a gente explora ela ao máximo, né? Principalmente se for de um colega oferecendo. Né? Você abre bem a mão. Aquele sanduíche que deixa você dar uma mordida, você dá a maior mordida possível. Se bobear, morde até o dedo. Não é? Essas oportunidades a gente aproveita o máximo. Não, isso é verdade, é nosso natural. Tem lá, um doido joga nota de 100 pela janela do prédio. Aí tem 70, tem milhares de notas de 100, você... Tá bom. Você vai deitar em cima daquele negócio ali, vai tentar catar o máximo, não é? Você vai aproveitar ao máximo aquela oportunidade. É esse que é o sentido de remir o tempo, que os dias são... Você tirar o máximo possível de uma oportunidade. No plano espiritual, a gente não é tão
assim como deveria ser. Esse é o problema. Sim, é isso que a gente tem que... Não, esse é o nosso natural, por isso que a gente tem que morrer e deixar o Espírito viver. O Cristo vive em mim, porque Ele tem essa atitude, o homem natural não tem. Então quando você está vivendo assim, você vai, eu estou vivendo no Carlos, eu tenho que viver no novo Carlos. Então se a gente não tem essa atitude de ter uma alegria completa e de buscar levar essa alegria para outros, é porque você ainda não entendeu. É porque você ainda não entendeu como se diz, né? O espírito da coisa. Não tem essa. É que você ainda não entendeu realmente o que foi a manifestação do Filho, o que foi a revelação do objeto do amor do Pai, o quanto que esse testemunho custou para muitos, para ele chegar, né, aqui na sua mão, todo mastigadinho do jeito que chega hoje, com essa liberdade que nós temos. Então a gente está precisando acordar. E nós vamos ver esse assunto quando a gente estiver vendo a questão da luz e das trevas, que já estão começando agora, no versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Esse versículo, ele é um dos versículos chave dessa epístola. Ele é o eixo, né? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Parece até que o João está mentindo, né? Ele ouviu tanta coisa de Jesus, ele ouviu muita coisa. Ele ouviu Jesus falar sobre casamento e divórcio, ouviu Jesus falar sobre riqueza ou pobreza, ouviu Jesus falar sobre guardar ou não guardar, de que forma guardar mandamentos, ouviu ele ter conversa com prostitutas, com ricos, com miseráveis. O ensino de Jesus é só ler os evangelhos. Todo mundo aqui já leu os evangelhos. Jesus falou muita coisa, mas ele fala isso aqui, ó, a mensagem que deles ouvimos, que da parte dele temos ouvido e anunciamos é essa: que Deus é luz. Se você olhar bem no evangelho, explicitamente não tem nenhum versículo assim que eu me lembro que Jesus falou assim: Deus é luz. Ele falou: eu sou a luz do mundo, e aquele que andar na luz que eu revelar nunca mais vai ver as trevas. O que ele quer dizer isso? Isso a gente fica meio com metade da informação, porque nós estamos lendo numa tradução. Se você for no grego, quando você lê aqui, ó, a mensagem que, no grego significa a síntese, o resumo. Se você pegar tudo que Jesus falou, tudo, ele ensinou sobre muita coisa, mas se você pegar tudo que ele ensinou e colocar num negocinho assim, foi espremendo, aí vai sair só uma gotinha assim que sintetiza tudo. É isso aqui, ó, Deus é luz. Esse é isso que o grego quer dizer. A substância, né, o concentrado, o resumo, o suprassumo, o core, o núcleo, o âmago de todo o ensino que Jesus falou, que nós ouvimos, eu ouvi por 3 anos e meio, é esse, é que Deus é luz. O somatório, o resumão de tudo que Jesus falou é que Deus é luz. Por quê? Jesus, ele veio, ele se apresentou como a luz do mundo. Então ele veio, se Deus é luz, e ele foi enviado pelo Pai que é luz, e 1 Timóteo 6,16 fala que ele habita numa luz inacessível. Deus está sempre rodeado de luz. Ele veio como mensageiro da luz. Então as verdades, as coisas que ele falou e ficaram registradas, até as que não ficaram, elas emanavam luz. E nós vamos ver qual que é a definição de luz. Fica meio parecendo meio vago, né? Fica parecendo até uma linguagem espírita, luz. Mas nós vamos ver o que é luz no grego. Porque os espíritos têm esse negócio de anjo. É para a luz. Tem lá, é para a luz. Esse negócio foi mais bobo do que eu. Não, mas tem. O Allan Kardec, uma forma fácil de refutar o Allan Kardec, os kardecistas,
é que eles falam, eles se dizem espíritos de luz, né? Espíritos iluminados. Né? E o Kardec, ele uma certa vez falou que o maior espírito de luz que já esteve entre nós foi Jesus Cristo. Jesus Cristo é só um iluminado, como Gandhi, como Kardec, como vários outros. Mas se Jesus é o maior espírito de luz que já teve aqui, e ele ensina coisas que contradizem Kardec, então Kardec se deu, se checkmate si. Ele falou, ó, Jesus é o maior espírito de luz que já teve aqui. E eu, por exemplo, prego a reencarnação e ele a ressurreição, então joga tudo que eu falo fora, porque ele é maior do que eu em termos de emanação fótica, né? De luz. Não é? Ele se contradisse. Né? É uma forma fácil de Por isso contradizer. que é o ensino de agora. Sim, falar de... Mas olha, esse Deus é luz resume tudo, porque ele resume a fonte da revelação. Deus é luz, Jesus é a luz do mundo, porque ele foi enviado como mensageiro da luz. Essa luz, consequentemente, afeta, como é que eu diria? Me afeta no sentido de aponta tudo que, vou colocar dessa forma, que eu sou de negativo, revela o meu pecado. Eu tenho um versículo que fala que as trevas rejeitaram a luz porque eles não queriam que as suas obras foram descobertas, se revelassem o mal. Todos os ensinos, tanto dos evangelhos como das epístolas, ou eles dizem respeito a apontar a etiologia, a fonte de um problema, no caso sempre se resume em pecado, e a luz revela isso, como ele traz uma revelação, seja nos evangelhos ou em qualquer das epístolas, da solução para aquele problema. A luz é símbolo também de revelação, de informação que é dada. E como consequência, essa luz vai estabelecer uma regra de vida, um modo de conduta, para que eu caminhe após ter obtido, pela revelação, a luz, daquilo que a luz revelou como o problema. Está vendo como que essa mensagem de Deus é luz resume tudo? Ele resume a fonte da revelação, ele resume o mensageiro, o manifestador, Jesus Cristo, ele revela o problema, ele revela a solução do problema e ele revela como que eu vou andar depois de ter o problema solucionado. Tudo se resume em luz. A luz se manifesta, a luz aponta, mostra o escondidinho. Eu quero ver o negócio, eu bato a lanterninha. A luz revela o problema, o pecado. Salmo 119, versículo 105. Sim. Luz para o meu caminho é a palavra. Não para os meus pés. Ela revela a informação de como é que cura aquilo ali, é só você tomar chá de bolo, né? E depois como que eu vou proceder. Então essa mensagem, Deus é luz, ela revela, ela resume todos os aspectos da comunicação divina. A fonte, o problema, a solução do problema e a conduta após a solução do problema. Por isso que seria bom a gente buscar nas Escrituras o que significa luz, já que, porque Deus não é a luz, Ele não é uma luz, Deus é luz. Ele não é a luz, não tem artigo definido aqui, não tem preposição. Deus é luz. Está falando aqui, ó. A mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é essa: Deus é luz. Deus é uma luz. Então Deus é a luz. Dá o sentido de ele ter uma preeminência sobre outras. Não, ele é a luz. A substância dele é luz. A gente lembra que a revelação é algo que vem de Deus para pessoas não tão inteligentes assim. Somos nós. Na verdade, nós somos totalmente incapazes de receber a revelação. É difícil você... Tanto é que tem revelações que o revelador,
o apóstolo ou o profeta, ele faz um malabarismo para ver se ele consegue colocar isso em palavras. Foi o caso do João, por exemplo, do Ezequiel. Porque é difícil você colocar uma coisa que ele viu lá, onde existem coisas que não tem seu correspondente aqui. Um índio sai lá da grota, lá onde tem o mínimo progresso, ele vê um monte de coisa aqui, depois ele tem que explicar lá na tribo dele como é que funciona o Wi-Fi. Ou ele não tem nenhum parâmetro para explicar. Entendeu? Então muitos tiveram essa dificuldade. Então quando alguém fala assim, Deus é amor, nossa, isso é difícil da gente entender. Ele não é amoroso, ele não tem muito amor, ele é amor. Ele é feito de amor, a substância dele é amor, ele é o amor. Deus é amor, Deus é luz, Deus é espírito. Essas são 3 afirmações que tem na palavra. Não, eu só estou pensando sobre o contraste que você está falando com relação ao que você falou agora, e que tem aquela passagem que fala que Deus escolheu os menos inteligentes, no sentido de... Na sua maioria, né? São poucos os sábios deste século, né? Mas o interessante é que a partir do momento que a pessoa deposita sua fé na palavra como palavra de Deus, ela tem um conhecimento elevado com relação às verdades bíblicas dentro das pessoas que são muito inteligentes. Progressivamente se eleva, né? Naquela sociedade ali que ele vive. Sim, com Os seus contemporâneos. Isso é um outro aspecto. Né? Eu não sei, eu só estou pensando assim, como que Deus vê depois essa pessoa que está crescendo, aprendendo a palavra, que a princípio era o mais ignorante, por exemplo, dentro de uma empresa, trabalhando, né? Às vezes tem o diretor-geral, tal, e vem o encarregado que nasceu de novo e que adquire o conhecimento e está ali toda semana na escola dominical, aprendendo, daqui a pouco ele está ensinando e ele continua sendo encarregado, e dentro da empresa dele, ele é o encarregado, mas dentro da igreja dele, ele é o que ensina. Na visão de Deus, aquele rapazinho, ele é mais inteligente. Com certeza. Ele é sábio, né? Não por causa de questão financeira, não. Social, não. Por causa do conhecimento da palavra de Deus. Sim, que são coisas distintas, né? São conhecimentos distintos. Podia ser o contrário. Podia ser o contrário. Sim. Porque eu já vi um pastor falando uma vez que ele tinha um membro da igreja dele, que era diácono, e que era um desembargador. Então, quando ele ia visitar esse desembargador no local de trabalho, ele precisava falar com o excelentíssimo fulano. Mas quando estava na igreja dele, ele era pastor, eu tinha falado assim, ô fulano, carrega esse banco com ele para mim, porque ele era o diácono da igreja. Tem os dois lados. Sim. Né? Mas eu só estava pensando nisso, que como que esse conhecimento que o mundo fala que é tão... que vai galgando, né? O que é inteligente tem um padrão, né? Não é inteligente também só, é de graduação mesmo. E quanto mais você eleva, você está culturalmente mais inteligente. Mas como que a visão de Deus é o contrário, né? O pastor Geraldo, quando ele citou o texto de 1 Coríntios 1 e 2, lá isso tudo é muito bem esclarecido. São 2 tipos distintos de conhecimento, ou de inteligência, ou de sabedoria. E um não tem nada a ver com o outro. Uma pessoa muito inteligente, do ponto de vista cósmico, do mundo, desse século, o Einstein do mundo é muito mais burro do que o irmãozinho mais bebê e mais que menos sabe dentro da igreja, por exemplo. Porque a sabedoria que é revelada por Deus, ela é de uma classe, de um nível diferente da sabedoria do mundo. E nenhuma das duas tem a ver, quando se compara uma com a outra, tem a ver com questão de quantidade. Porque os pesos são diferentes. Quem tem esse negócio de peso? Uma gotinha da sabedoria divina supera todo o conhecimento acumulado por toda a humanidade em todos os séculos.
E aí, você citando Einstein, que são chamados de loucura. que Né? a gente não, vamos supor que ele nasceu de novo, com todo o seu conhecimento que ele tem. A posição dele com relação ao outro que você citou, ele com outra, que acabou de nascer de novo, né? O bebê. Sim. Aí nesse momento... O bebê em Cristo, só João 3,16. Nesse momento se iguala ali aquele conhecimento com relação à palavra de Deus, mas não com relação, aí ele já tem um conhecimento maior. Não, mas o próprio Paulo, ele falou assim, com todo Porque o Paulo era eu fiz de tudo para com todos, até mesmo... Está com medo de você pegar justo um aspecto do Paulo que eu queria pegar. Porque eu decidi não saber vou nada. esquecer esse judeu proeminente, o Einstein, vamos pegar o outro, o Paulo. O Paulo, quando ele Ele recebeu era a revelação, ele falou tudo, porque o Paulo era cabeção em termos de doutrina judaica. Ele falou, é lixo. Ele deu descarga, jogou tudo fora, tem que começar tudo de novo. Interessante. É lixo. Né? Essa sabedoria do mundo é absolutamente... Ela pode... Ela nunca entra na estatística, na verdade. Do ponto de vista espiritual, não. Mas Deus pode usar o seu conhecimento jurídico adquirido lá fora para os seus propósitos, seja em função da igreja, do corpo local, ou seja em função para prestar serviço para irmãos mesmo. Deus acaba usando essas coisas, evidentemente. Ainda que Paulo considerasse um lixo todo o conhecimento que ele tinha, fruto do raciocínio, em cima da Torá, né, em cima dos escritos judaicos, Deus depois usou a eloquência dele, o conhecimento teológico que ele tinha, sim. É algo que Deus depois santifica, mas em termos do mundo espiritual, em termos espirituais, em termos da ótica do novo nascimento, não tem um mínimo valor. Mas então, a gente tem que elucidar, ainda falta 3. O que significa luz? Luz, você começou, deixa eu começar a falar. Só para a gente, na semana que vem, nós vamos ver então, o que é luz? O que é luz? Anda luz, como é que é? A Elaine. Vá para a luz. Como diz o pastor, venha para a luz. Aí a pessoa sente um gosto doce, vê uma luz azul. E na realidade tudo isso são substâncias químicas. Você sabe? Eu ia pregar hoje sobre a luz, eu deixei para a semana que vem. Mas a luz, quando você vai nas escrituras, tem muito versículo que fala luz. Se você entrar na concordância. A criação começa assim. O que começa assim? Sim, já começa assim, né? Lá no versículo 3 ou 4, se não me engano. Luz é símbolo de pureza, luz é símbolo de verdade, luz é símbolo de conhecimento e luz é símbolo de felicidade. Pureza, verdade, conhecimento, felicidade. Então, se Deus é luz, significa que Ele é totalmente puro, que Ele não tem nenhum traço de erro, de pecado, de maldade, nada que distorça ou que contamine essa pureza. Depois nós vamos ver os versículos. É tipo um Abacuque 1,13, por exemplo. Então, se luz é pureza e Deus é luz, então Deus é 100% puro. Deus não tem nenhuma mácula. Se luz é símbolo de verdade, então Deus é verdade. Ele falou assim, eu sou a verdade. É impossível que Deus possa mentir ou errar. Ele é luz, e luz é símbolo de verdade. Luz é símbolo de conhecimento. Então, se Deus é luz, Ele tem todo o conhecimento. Ele não tem nada. Você chegar assim, Deus, quanto que é 2 mais 2? Não sei. Não tem nada que Ele ignore. Não tem nada que escape ao pleno conhecimento que Ele tem. Ele é luz, e luz é conhecimento. E luz é felicidade. E se Deus é luz, Deus é 100% feliz. E Ele não tem nenhum
nunca teve um momento de decepção, de misérias, quer morrer. Você nunca vai ver Deus falando isso, estou muito triste, eu quero morrer. Porque isso acontece até conosco. Estou com vontade de desistir de tudo. O Elias falou, Deus me mata. Vou chutar o balde. Deus não chuta o balde, você. O Elias chutou o balde. O Moisés chutou o balde. Teve uma hora lá que o Moisés falou, Senhor Deus me mata, porque sinto a cruz que carrego bastante pesada. Não tem a musiquinha do Jonas. Você que gosta dessas músicas bregas igual eu gosto, você lembra? Sinto a cruz que carrego bastante pesada. Lembra? Lembra dessa musiquinha? É dos seus tempos. E o Moisés, a senhora conhece essa música? Esses Altemar Dutra, esses pessoal antigos aí. É dos seus tempos também, não, senhor? Eu não lembro desse tempo, mas passou. Passou. Desamarrotou, passou. Eu sei desse nome, mas eu nunca Pois é, mas o Moisés achou a cruz pesada. O Elias também, às vezes, nós achamos. O Jonas. O pastor Geraldo, de vez em quando, até fala assim, eu não quero desistir. Está muito difícil. Essa igreja não enche. Vou desistir desse trem. Vou voltar, vou vender sapato. Parei. E só para fechar, trevas é o oposto. Se luz é pureza, verdade, conhecimento e felicidade, trevas é pecado, mentira, ignorância e infelicidade. Vocês vão ver como isso tem desdobramento. Que aquele que diz que conhece a Deus e anda nas trevas, está fazendo ele um mentiroso. E quando a gente fala andar nas trevas, a gente pensa logo num pecado cabeludo. Não. Você está em dúvida ou está tristinho, é andar em trevas. Então já vai pensando nisso, nós vamos tocar nesse assunto. Podemos orar? Podemos.